beleza? Gente, beleza? Seguinte, bora nesse processo de preparação aí, mais um tema muito forte para esse ano, que é a educação financeira em questão ou em discussão no país. Tranquilo? Bora lá para organizar a nossa introdução, nosso D1, nosso D2 e a nossa proposta de intervenção. Esse texto é modelo Enem, proposta de intervenção, tá? Como que a gente começa? Vamos para duas possibilidades ali. A primeira possibilidade, muito boa, é você tratar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela lá de 1948. E aí você fala, puxa, mas essa Declaração Universal dos Direitos Humanos em relação ao quê? A quê? Um dos direitos, gente, garantidos ali, assegurados pela declaração, é o direito ao bem-estar social do indivíduo. Poxa, aí você linka isso com a questão da organização financeira ou da educação financeira e mostrando, poxa, como é possível ocorrer o tal do bem-estar social numa sociedade em que os indivíduos encontram-se endividados ou num desequilíbrio financeiro. Puxa, vai funcionar muito bem, tá? Uma outra possibilidade é a gente trabalhar com Platão. Muito boa também essa citação para você abrir o texto. Platão fala que o importante não é viver, mas o importante é viver. O importante não é viver, mas viver bem. Nossa, dentro desse conceito de viver bem, como é possível, de novo justificando a citação para encaixar no nosso tema, como é possível viver bem num país em que as pessoas se encontram endividadas ou com uma série de problemas ou com inadimplência, enfim, a realidade contrapõe-se àquilo que é preceituado lá pela ideia do Platão. Então, duas possibilidades muito top para você abrir seu texto ali. E o que a gente joga de tese, depois que eu abri com a citação ou abri com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que eu jogo lá de tese? Essa tese a gente vai tentar justificar quais são as raízes dessa problemática, né? Que fatores contribuem para essa desorganização financeira. E é óbvio que fatores contribuem para essa desorganização e o que isso gera, gente? Quais são as implicações geradas a partir desse desequilíbrio financeiro, beleza? Então ficou uma introdução muito boa, redondinha ali. Volta lá, volta não, desce, vai lá pro seu D1. E no seu D1, gente, você vai trabalhar com um repertório muito top, ó, 2 repertórios na introdução e vai no D1. Que repertório a gente pode colocar? A indústria cultural. Você fala, puxa, mas indústria cultural, falando de educação financeira? Sim, gente, se você pensar comigo, ó, o objetivo dessa indústria, a sacada da indústria cultural é perceber que existe uma produção em massa dentro desse sistema que a gente vive, um sistema capitalista, e essa produção em massa visa o quê, gente? A perpetuação do sistema capitalista. Poxa, mas o que gira, o que faz com que o sistema aconteça? O consumismo. Poxa, estamos numa sociedade, então, muito influenciada pelos meios de comunicação, TV, rádio, internet, não é? E todos os aparatos culturais são utilizados no sentido do quê? De forçar o indivíduo ao consumismo. Poxa, se eu forço ao consumismo, eu levo ao desequilíbrio financeiro. Poxa, então fica legal eu abrir meu texto justificando onde esse indivíduo está inserido. E dentro disso a gente justifica o quê? É muito compreensível, você fala, poxa, então se o indivíduo está nessa situação, a gente vive num país desequilibrado do ponto de vista financeiro, ou sem previsibilidade econômica, ou seja, um país instável do ponto de vista financeiro. Poxa, por que instável? Porque a gente tem uma ausência de planejamento e isso é um fato histórico num país como o nosso, né? Se você voltar, por exemplo, aí 1980, a década perdida, ou seja, a gente passou por muitos momentos na nossa história, do ponto de vista econômico, né, que justificam e que demonstram, né, que há uma instabilidade financeira, uma dificuldade do país e das pessoas, portanto, né, uma dificuldade histórica de lidar de maneira saudável e equilibrada com as suas finanças. Poxa, ficou lindo o nosso D1, ficou perfeito. E isso tudo no D1, esse desequilíbrio, isso tudo vai acarretar uma série de consequências. Vai lá no seu D2. No seu D2, por exemplo, tem um cara, o Adam Smith fala que mede-se a riqueza, ou é possível medir a riqueza de um país pela riqueza do seu povo. Poxa, linda essa ideia, medir a riqueza de um país pela riqueza do seu povo. Mas como compreender essa questão se a gente vive num país com 60 milhões de pessoas endividadas? 60 milhões. E mais um número aí para você ficar pensando. Poxa, se eu tenho 60 milhões de pessoas endividadas, eu tenho pessoas inadimplentes, eu tenho pessoas que negligenciam as suas finanças, eu tenho pessoas que não conseguem garantir o seu bem-estar pessoal, né?
conseguir quitar os seus débitos, pagar as suas contas, né? Então isso obviamente vai gerar uma série de problemáticas para o cidadão. E só mais uma coisinha aí, um númerozinho. Gente, 85% das pessoas compram de maneira impensada, simplesmente vão e compram sem pensar, sem planejamento. 85% é uma das justificativas também, um dos indicativos para o cidadão estar nesse desequilíbrio financeiro muito forte, muito grande. Óbvio, mais uma coisinha para fechar o seu D2. Se o cidadão se apresenta de maneira desequilibrada e endividado, óbvio, isso não impacta só o cidadão, ele impacta o sistema, o Estado também passa por uma série de problemas, porque se o cidadão não consegue honrar com seus compromissos, o Estado é mantido pelo dinheiro do cidadão, ou seja, o dinheiro de impostos. Como é que a roda vai girar? Percebe? Impacta o cidadão, mas impacta também o governo. Então é uma questão para a gente pensar. Tá, e como que a gente faz a nossa proposta de intervenção? Essa proposta ficou bem gostosa, bem fácil. A gente vai pensar em PI, olhando especificamente para o Ministério da Educação. Você fala, poxa, Ministério da Educação? Sim. O fato de você conseguir incluir no currículo escolar ou no currículo obrigatório a disciplina de educação financeira. Poxa, fica bem interessante. Ministério da Educação, currículo escolar, a disciplina de educação financeira, para quê? Visando o quê? E como? Gente, por meio de ações educativas próprias do ambiente escolar, para que o aluno consiga trabalhar e lidar melhor com as suas finanças e, por exemplo, se torne um consumidor consciente. Tá um texto bem redondinho, bem gostoso, tá lotado de repertório ali, super interessante para você trabalhar. Beleza? Fechamos mais um tema? Bora!